Fala galera, tudo bom com vocês? Estou trazendo aqui mais um vídeo e dessa vez, galera, eu queria conversar um pouco com vocês. Faz muito tempo que eu não trago um vídeo aqui no canal, né? Faz muito tempo que eu não gravo vídeo pra vocês. Faz muito tempo que eu não tô aqui no canal, né? Nem lá no meu Instagram. Inclusive aqui vai estar passando no meu Instagram, tá? A página é Cristão Puritano, lá no meu Instagram, onde tem postagens bíblicas que era para ter todo dia, toda semana pelo menos, né? Mas eu dei um stop com isso para poder me dedicar ao vídeo de games lá. Mas eu migrei para cá, tá? E depois eu vou fazer um vídeo dizendo o porquê eu migrei do canal de games, da vida de gravar games, para voltar para cá, para poder compartilhar com vocês um pouco mais da palavra de Deus, do que o Senhor tem nos ensinado através da sua palavra. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Tô com saudade, tava com saudade de gravar com vocês. E agora um pouco melhorado, com uma qualidade melhor de áudio, uma qualidade melhor de vídeo. Então, sem mais delongas, bora lá. É muito interessante porque nos dias atuais a gente é bombardeado por muitas coisas. Nós jovens, a gente é bombardeado de todo lado. Mas principalmente na área de pureza, a gente é muito bombardeado e a gente vê na palavra de Deus várias exortações sobre caminharmos com pureza. E eu queria tratar com vocês basicamente sobre esse assunto hoje, tá? Não só hoje, mas vai ser uma série de vídeos. Eu acho que são uns 6 vídeos, 7 vídeos tratando sobre pureza na juventude, tá? E a gente vai ter como base o texto de Salmo 119, do verso 9 ao verso 16. Então eu queria acompanhar com vocês pelo menos o primeiro versículo agora, para a gente poder entender um pouco o que é andar em pureza e por que nós devemos guardar puro o nosso caminho. A gente vai entender agora no Salmo 119, verso 9, que vai dizer o seguinte: como pode o jovem manter pura a sua conduta? E a resposta é: vivendo de acordo com a tua palavra. E a gente conhece muito bem esse salmo, a gente conhece não somente esse versículo desse salmo, mas outros versículos do próprio Salmo 119. A gente vai ver o Salmo 119 e 105, que vai dizer que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então a gente vai ver o Salmo 119 tratando especificamente da palavra de Deus, da riqueza da palavra de Deus, de quão preciosa é a palavra de Deus para a vida do salmista e, consequentemente, deve ser para nossas vidas. E aí é muito interessante porque ele vai falar que a gente só vive de maneira pura, a gente só guarda a nossa vida de maneira pura se a gente viver de acordo com a palavra de Cristo Jesus. Mas a pergunta que fica é: o que é guardar? Como me manter puro? Mas o que é realmente guardar a palavra de Deus? O que é realmente viver de acordo com a palavra de Cristo Jesus, de acordo com a palavra de Deus? Se a gente for pensar de maneira direta e bem resumida, a gente vai ver que, de acordo com a Escritura, a gente vai ver que viver de acordo com a palavra de Cristo é o caminhar como Cristo caminhou e obedecer o que ele ordenou. Mas entenda, eu estou falando isso de maneira resumida, eu não estou falando que isso é o todo, tá? A palavra de Deus vai nos instruir de diversas maneiras e a gente vai ver hoje aqui nesse vídeo, de maneira bem rápida, alguns textos que falam sobre pureza, alguns textos que nos instruem a viver em pureza e por que devemos viver em pureza tão somente visando a palavra de Deus e não de outras maneiras, porque a gente quer viver de maneira pura de outras maneiras. Essa é a moda hoje. A gente viver, talvez, fazendo qualquer outra coisa que a palavra de Deus não instrua que a gente faça para viver em pureza. Mas uma coisa que a gente tem que entender em nossas vidas como jovens e até quando a gente for crescer mais, for adulto e até idoso, é que a santidade e a pureza, elas são regidas pelo relacionamento que nós temos com a pessoa de Jesus Cristo. Não é em outro caso ou de outra maneira, mas é pelo relacionamento que temos com Cristo. Porque é através do conhecer Cristo, do buscar Cristo, do viver quem realmente é Cristo, que entendemos como vamos viver em pureza. Porque só podemos viver em pureza se conhecemos aquele que é totalmente puro. A gente vai ver em 1 Pedro, capítulo 1, verso 16, que a palavra de Deus vai dizer: sede santos porque eu sou santo. Ou seja, é o Senhor nos exortando a ser santo porque Ele é santo. Ou seja, é um atributo comunicável de Deus, a santidade, e que compila todos os outros atributos dele. Deus é um Deus de amor santo, Deus é um Deus graciosamente santo. Então, todos os outros atributos de Deus é compilado na santidade, porque é um Deus onde a Bíblia vai dizer que é 3 vezes santo. A gente não vai ver a Bíblia dizendo que Deus é amor, amor, amor.
a gente vai ver a Bíblia dizendo que Deus é um Deus santo, 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 ou seja, em Deus não habita pecado, e Ele deseja que aqueles que Ele salvou sejam santos também como Ele é santo. Se a gente for olhar também para o texto de João, capítulo 8, verso 31 a 32, onde Jesus vai falar para os judeus que haviam crido nele, que se permanecessem nas suas palavras, verdadeiramente seriam seus discípulos e eles conheceriam a verdade e a verdade os libertaria. Jesus simplesmente está dizendo que eles só podem caminhar de maneira pura, só podem servir a Cristo, eles só podem ser verdadeiramente discípulos dele se permanecerem em sua palavra. Porque é a palavra de Deus que nos instrui no caminho da santidade, porque a palavra de Deus é o próprio Cristo. A gente vê isso claramente em João capítulo 1, quando João ele vai falar que o verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então a gente entende, pelo que a Escritura nos diz, que só podemos viver em santidade se olharmos e tivermos um relacionamento verdadeiro com Cristo. E Cristo é a própria palavra, então eu só posso andar em santidade se eu viver de acordo com a palavra de Cristo. Ou seja, viver como Cristo viveu e obedecer o que Ele nos ordenou, que está na sua palavra, que é Ele mesmo. Se a gente for olhar outro texto, em 1 Tessalonicenses 4:7, a gente vai ver um texto muito conhecido pela gente, onde o apóstolo Paulo vai dizer que Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santidade. E a gente vai ver que a gente é sacerdócio real, a gente é um povo exclusivo de Deus para anunciarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, Deus nos salva para anunciarmos quem Ele é e para vivermos em santidade também. A gente vai ver também o texto de João capítulo 15, onde Jesus vai dizer que Ele é a videira, e mais um pouco na frente a gente vai ver que a vontade dEle é que possamos dar fruto e que o nosso fruto permaneça. Então deve ser frutos santos, não frutos podres, não frutos de pecado, mas frutos de uma vida de santidade, frutos de uma vida santa, regida pelo relacionamento com o próprio Cristo. Veja, a gente vai ver no mesmo capítulo Jesus dizendo que sem Ele nada podemos fazer. Então não podemos ser santos sem a sua própria palavra, sem um evangelho de Cristo Jesus, sem a palavra de Deus encarnado, ou seja, sem o próprio Cristo a gente não pode ser santo. Por isso que o salmista nos diz, no Salmo 119, verso 9, que só podemos guardar o nosso caminho puro se vivermos de acordo com a palavra de Cristo, se vivermos de acordo com a santa palavra de Deus. Então não há outro caminho. Então tire a ideia da sua cabeça que você pode viver em santidade se buscar qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa fora de Cristo vai lhe fazer pecar. Você não vai viver a vida de santidade, você pode viver uma vida de santidade para você, de maneira cega, à luz da palavra de Deus. Mas à luz da palavra de Deus, você vai entender que você só pode viver em santidade se você estiver firmado em Cristo e na sua santa palavra. E a gente vê um exemplo muito claro com Daniel. Daniel, no capítulo 1, verso 8, a gente vai ver que Daniel, ele reluta, ou seja, ele decide firmemente, a palavra de Deus vai dizer isso pra gente, que ele decide firmemente não se alimentar das comidas que eram oferecidas para eles, porque Daniel sabia que eram comidas oferecidas a ídolos e ele pecaria contra Deus. Ou seja, Daniel decide viver em santidade, decide se abster de comidas no exílio babilônico para que pudesse viver em santidade ao seu Deus. Por quê? Porque ele sabia quem era o seu Deus e ele sabia o que a palavra de Deus o instruía e de que maneira ele deveria viver de acordo com a palavra de Cristo. A gente vai ver outro exemplo bem interessante, que é o de José. José é bem conhecido pela gente. A gente vai ver em Gênesis capítulo 39, onde ele vai ser tentado pela mulher de Potifar várias vezes, ela querendo que ele se deitasse com ela, né? A gente vê isso claramente, a Escritura nos fala isso, e é interessante porque ela não só tenta uma vez, ela vai tentando várias vezes, e a Escritura vai nos dizer que José, ele evita ficar perto dela. E é muito interessante a fala dele, que ele vai dizer: como poderia eu pecar contra Deus? Então a gente vai ver que o coração de José estava devoto ao próprio Deus e não às suas próprias vontades. Ele sabia que ele deveria viver em santidade. Ele saberia que mesmo sendo vendido como escravo, mesmo depois de ter ido para a prisão, ele sabe que ele deve viver em santidade para a glória do seu Deus. Porque o seu Deus também era santo. E ele deveria viver em santidade. E José decide viver em santidade, né? Então a gente vê vários textos bem rápidos aqui com vocês, eu vi,
que realmente, para viver em santidade somente de acordo com a palavra de Cristo, a gente vai ver o exemplo de Daniel e José, que viveram em santidade de acordo com a palavra de Cristo. Não foi por outro caminho, não foi por outra vertente, não foi por outro lado. Não, foi pela palavra de Cristo. Então só podemos viver em santidade tão somente pela palavra de Cristo. Se buscarmos qualquer outro meio para viver em santidade, pecaremos contra Deus. Porque a gente vai entender em Jeremias 17 que o nosso coração é enganoso, e em Provérbios que para o homem há caminhos que parecem bons, mas conduzem à morte. Então a gente só pode viver em santidade, a gente só pode ser guiado, na verdade deve ser guiado pela palavra de Cristo Jesus. E isso vai se refletir no nosso relacionamento com Cristo. Então, se não temos relacionamento com Cristo, se não temos uma vida de oração, se não temos uma vida devocional, nós não seremos santos, porque não conhecemos aquele que é santo. Veja, Jesus Cristo era um homem que era muito ocupado, mas era um homem que não deixava de orar. A gente vai ver textos, Jesus orando, a gente vê João 17, a oração sacerdotal de Cristo. E a gente vê outros textos onde Cristo se prostra e ora ao Senhor Deus. Então, como a gente pode viver em santidade se não for pela palavra de Cristo? Como a gente pode viver em santidade se não for como Cristo andou? Então a gente tem que pensar isso. A gente só pode viver em santidade tão somente pela palavra de Cristo. E o que nos confirma isso, além dos trechos que a gente viu, o que nos fala isso também é o Salmo 19, verso 7, onde vai dizer que a palavra de Deus é perfeita e ela revigora a alma, ou ela restaura a alma em outras traduções. Então entenda, meu irmão e irmã, a gente só pode viver em santidade. Nesse primeiro trecho que a gente vai tratar durante todos esses devocionais que eu quero trazer para vocês no canal, e também tem lá no Spotify, enfim, deixa eu terminar isso aqui que eu vou falar para vocês. A gente só pode viver em santidade se for vivendo de acordo com a palavra de Cristo, e o salmista entendia isso muito bem. O próprio Cristo entendia isso muito bem, o apóstolo Paulo entendia isso muito bem, Daniel entendia isso, José entendia isso, e nós também devemos entender e praticar essa santidade para a glória de Cristo. Não há outro caminho para a santidade senão viver de acordo com a palavra de Deus. Então, gente, eu estou encerrando esse vídeo aqui, tá? Eu espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, deixa o seu gostei, se inscreve no canal caso você não for inscrito. Aqui vai estar aparecendo minhas redes sociais, meu Instagram e também o meu Facebook, tá? Para que você possa estar em contato comigo. E também aqui vai estar passando o meu Instagram do Cristão Puritano, tá? Onde eu faço as postagens cristãs, tá? E lá também na minha bio do Cristão Puritano você vai ver o Spotify, onde eu fiz um pequeno podcast falando sobre esse primeiro versículo do Salmo 119, tá? Mas eu não vou nem produzir mais esse podcast, eu vou estar trazendo vídeo aqui no canal, tá? E se eu produzir algum podcast, eu vou estar postando aqui com a imagem aqui no YouTube mesmo, tá? Então, eu espero que vocês me acompanhem, tá? Ativa o sininho, mais uma vez, ativa o sininho para que você não possa perder um vídeo e vai espalhando pro pessoal para que as pessoas possam ser edificadas. Não porque eu tô falando, não porque pude explicar, não, de maneira nenhuma, mas porque a palavra de Cristo Jesus, e a gente entendeu hoje que a palavra de Deus, ela é perfeita e revigora a alma. Então, espalha para os seus irmãos para que a palavra de Deus possa revigorar a alma deles, tá certo? Então é isso aí, curti demais estar trazendo esse vídeo pra vocês, bateu uma saudade enorme, tá certo? Então, esse é o vídeo, eu espero que vocês tenham curtido demais, um forte abraço, valeu, falou e tchau!